E nós vamos agora ao vivo a Munique, já a gente volta a conversar, onde o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar de uma conferência de segurança, participa dessa conferência de segurança, a mesma que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e outros líderes da OTAN estão. Eu acho que essas aplausos... E agora ele vai dar uma entrevista para a nossa colega, âncora da CNN, Cristiane Amanpour. Essa entrevista vai ser ao vivo e a gente vai traduzir e transmitir também. Eu acho que vocês terão de se preparar, eu vou falar em ucraniano, então eu peço aos presentes aqui que coloquem os fones de ouvido para ouvirem em seus idiomas. Eu dei aí uns 15 segundos antes para que todos possam entender o que eu estou falando aqui. Muito obrigado. A Ucrânia quer a paz. A Europa quer a paz. O mundo está dizendo que não pode haver uma guerra, e enquanto a Rússia diz que também não quer intervir. Alguém está mentindo. Isso não é um axioma, mas uma hipótese. Eu visitei a linha de separação em Donbás alguns dias atrás. Em termos legais, essa linha separa a Ucrânia dos territórios ocupados, mas em termos reais é a linha que separa a paz e a guerra. A linha onde um jardim de infância foi atacado. Por um lado, tem uma escola e, de um outro lado, o bombardeio no playground da escola com 30 crianças ali. As crianças não estavam na direção da OTAN, elas estavam simplesmente dentro da escola. Alguns podem pensar nas salas de aula físicas. E mesmo essas crianças saberão que não foi a Ucrânia que jogou as bombas ali. As crianças têm aula de matemática e elas podem calcular a diferença entre o número de bombardeios nos últimos 2 dias e o número de vezes que a Ucrânia falou de segurança. Algumas crianças podem ter aula de história e quando elas enxergam esses buracos pelo bombardeio no playground, elas saberão e poderão fazer perguntas. Será que o mundo se esqueceu dos erros do século XX? Será que as políticas de paz não foram esquecidas? E por que fazer isso? Por que tantos milhões de pessoas morreram no século XX? Será que não podemos pensar agora na situação que temos aqui? São lições da história que são horríveis. E estamos, portanto, na mesma página de uma questão principal. Como chegamos a esse ponto, no século XXI, no qual a guerra está às nossas portas e as pessoas podem morrer na Europa? E não se passou tanto tempo da Segunda Guerra Mundial. E como podemos pensar numa crise de segurança e numa Guerra Fria hoje? Milhares de pessoas, o país está cercado por 150 mil militares muito armados, muitos equipamentos militares nas nossas fronteiras e, portanto, a situação parece óbvia. As regras que o mundo concordou há anos não estão mais trabalhando, portanto, há novas ameaças. Mesmo essas novas ameaças não estão servindo. É como colocar um xarope para uma gripe e não uma vacina para a Covid, por exemplo. Portanto, nós estamos lutando com questões diferentes, com arrogância, com países irresponsáveis no nível global. Como resultado, alguns países estão cometendo crimes, enquanto os outros estão trabalhando de forma diferente. E alguns estão sendo cúmplices. E é simbólico do que eu esteja aqui. 15 anos atrás, a Rússia afirmou aqui e colocou um desafio à segurança global. E como o mundo respondeu à época?
O que nós tivemos como resultado? A anexação da Crimeia e uma agressão ao meu país, no mínimo. A Europa e a ONU não conseguem se proteger sozinhos quando a sua própria carta está sendo violada, quando a carta da ONU está sendo violada. A ONU não lidou com a plataforma da Crimeia e da desocupação da Crimeia à época. Foi aqui, 3 anos atrás, que Angela Merkel disse que quem pode pensar na paz, só apenas nós juntos, ela disse à época. Portanto, infelizmente, nós não conseguimos transformar isso em ação coletiva. E hoje o mundo está falando da ameaça de uma grande guerra. A questão é, será que há algo mais que podemos trazer em relação à segurança e para que não há destruição? É muito tarde para falar de consertar. É hora de renovar. Então, o mundo pode pagar o mundo já pagou um preço muito alto com 2 guerras mundiais e nós não podemos seguir nessa tendência e não tornar isso uma tendência. Nós precisamos construir um novo sistema antes que tenhamos milhões de vítimas depois do que vimos na experiência de 2 guerras mundiais, sem uma terceira à frente. Aqui e na ONU foi mencionado que não há a frase como essa guerra não é minha no século XXI. Depois da Crimeia, da questão de Donbass, nós devemos pensar que não é uma guerra só na Ucrânia, é uma guerra na Europa. Eu falei disso em 2020, 2021. Será que o mundo poderá me ouvir em 2022? Não é mais uma hipótese. Não é mais um axioma. Porque isso exige prova, exige algo que a ação é necessária. O mundo precisa de uma decisão, não a Ucrânia. Nós iremos proteger o nosso país com o apoio dos nossos parceiros. Sejam as centenas de equipamentos que temos e tudo que recebemos até agora, mas todos precisam entender que não é uma doação que a Ucrânia está pedindo. Não é apenas uma textura que a Ucrânia precisa construir. É sua contribuição dentro da segurança europeia e internacional. E a Ucrânia tem servido como um escudo até agora, um escudo confiável, protegendo boa parte do mundo. Nós devemos pensar não só na Ucrânia e nos membros da União Europeia, das nossas fronteiras. E depois das lutas e da destruição do aeroporto em Donetsk no passado, houve consequências também às indústrias locais. E nenhum dos países da Europa consegue imaginar os funerais nesses países, e os líderes não sabem o que é lidar com a morte de soldados. Não importa o que a gente faça para proteger o nosso belo país nas nossas fronteiras, nós temos 150 mil soldados de um exército, e nós na Ucrânia, nós não precisamos ouvir mais quantos estão lá e quanto eles têm lá. Nós precisamos ouvir quantos podem estar conosco juntos. Nós não precisamos lembrar da intervenção. Nós protegeremos nossa terra, e no dia 16 de fevereiro nós marchamos, como marchamos em dezembro, para proteger o nosso país. E todos entendem o país. Amanhã é o dia da celebração, o dia que se lembra da fome da Ucrânia no passado, de ucranianos que se sacrificaram no passado. Vocês acham que 80 anos depois da Grande Fome, a Ucrânia deveria chamar de novo pelo reconhecimento da perspectiva europeia? Os russos estão tentando
tentando convencer a todos que isso foi um caminho errado para a Ucrânia. Será que a Europa não deveria estar dizendo, estar melhorando e provando que eles estão errados? Será que a Europa não devia estar dizendo hoje que nossos cidadãos têm uma atitude positiva em relação à União Europeia? Por que todos estão evitando essa questão? Será que a Ucrânia não merece ter respostas francas e diretas? A mesma coisa em relação à OTAN. Disseram para nós que as portas estavam abertas, mas até agora não nos foi permitido. Será que os outros membros passaram por isso? É preciso ser honesto. As portas abertas é uma boa política, mas nós precisamos de respostas abertas. E não apenas sim ou sim e perguntas fechadas. Será que esse é o caminho da verdade e da oportunidade? Quanto mais cedo, melhor? A Federação Russa diz que a Ucrânia quer entrar na OTAN para trazer a Crimeia de volta à força. É bom ouvir que eles mencionem a Crimeia diretamente, mas eles não tratam do capítulo 5 da Carta da OTAN, que fala de ações coletivas que envolvem todos os membros. Quando falamos da relação de Donbás, por exemplo. Quando falamos dos acordos de Minsk, por exemplo, a base deles é o reconhecimento da integridade territorial e a independência do nosso Estado. Nós queremos uma relação diplomática do conflito, baseado nas leis internacionais. Portanto, o que está acontecendo agora com o processo de paz de Minsk? 2 anos atrás, os presidentes da França e da Federação Russa e a chanceler alemã, nós concordamos juntos com o cessar-fogo e a Ucrânia está comprometida com esse acordo. Nós vamos preservar esse acordo. Nós vamos manter não as provocações. Nós enviamos propostas para grupos em relação a bombardeios, a balas, a soldados e no entanto, pessoas civis continuaram morrendo, soldados continuaram morrendo. Nos últimos 2 dias, os últimos 2 dias foram bastante simbólicos. Bombardeios maciços vindo com armas proibidas pelo Acordo de Minsk. É importante que os observadores internacionais da OSCE observem isso. As questões humanitárias também foram levantadas. Uma lei foi assinada recentemente em relação à ação das organizações humanitárias, mas eles não estão sendo permitidos a entrar nessas áreas. Em relação a prisioneiros também que tiveram seus processos interrompidos. Torturas, temos relatos de tortura desses presos na prisão de Donetsk, e acabou virando um símbolo da violação dos direitos humanos. Em novembro, nos pontos de fronteira, nós não conseguimos executar operações, tivemos uma obstrução sob o falso pretexto de que a Ucrânia estava fazendo o melhor, estava fazendo o possível para evitar as discussões. E nesse processo de Minsk, nós enviamos nossas propostas e nós enviamos as nossas leis para evitar esse bloqueio, e ninguém fala disso. A Ucrânia exige urgentemente que o processo de negociação seja desbloqueado. Nós estamos olhando para a paz, mas devemos nos preparar também para terminar com a guerra em todos os formatos possíveis. Pensar em todos os acordos que temos em Beijing, em Pequim, em Barcelona, todos os acordos que foram feitos, pensem no acordo de paz na Ucrânia. 4 países, 10 países, 100 países, não
importa. A Ucrânia e a Rússia precisam conversar, precisam instalar. Não apenas nós precisamos da paz, o mundo precisa da paz. Nós precisamos restaurar a paz e a integridade nas fronteiras internacionais. E eu acho que ninguém está pensando na Federação Russa nesse momento do que está acontecendo, porque é algo que não pode ser permitido que aconteça, porque quem será o próximo? Os países da OTAN terão de se proteger entre si. E eu quero acreditar que o Acordo do Atlântico Norte seja mais importante do que o fato de ser membro seja mais importante do que um país individualmente. Nós precisamos pensar em garantias de segurança. Nós não temos mais armas. Nós perdemos parte do nosso território, que é maior que a Suíça, Bélgica e a Holanda. Milhares de pessoas perderam parte do seu território, e suas vidas, mas nós temos o direito de pedir a paz, de pedir uma política de paz para assegurar as garantias de segurança. Desde 2014, a Ucrânia já pediu consultas para que os países garantam o Acordo de Budapeste. E pedimos 3 vezes e isso não foi feito. Hoje é a 4ª vez que pedimos. Como presidente, tanto da Ucrânia, nós fazemos isso mais uma vez. Insistimos que o Acordo de Budapeste seja cumprido e pedimos que os ministros das Relações Exteriores conversem sobre isso. Acho que depois desse encontro, os membros do Acordo de Budapeste devem pensar se estão pensando nas decisões que desde 1994 foram acordadas. Nas últimas semanas, eu propus que os países membros do Conselho de Segurança, a Alemanha e membros dos governos da Alemanha, da Turquia, conversassem e trouxessem novas garantias de segurança para a Ucrânia. As garantias que precisamos antes de nos tornarmos membros do Conselho de Segurança, estando nessa zona cinzenta, nesse vácuo de segurança, por assim dizer. O que mais podemos fazer agora? Nós podemos continuar com o apoio de segurança na Ucrânia, dando a perspectiva europeia aos países candidatos e prazos específicos para a entrada da Ucrânia como membro em alianças. Nós devemos dar segurança ao nosso país para criar a segurança e a estabilidade e para trazer também novos armamentos para o nosso exército e também para proteger a Europa como um todo. E as sanções também são necessárias para restringir as agressões e trazer a integração da Europa na União Europeia e que isso não seja usado como arma. Tudo isso requer respostas, mas, ao contrário, há silêncio. E esse silêncio, enquanto ele persiste, não haverá silêncio no leste da Ucrânia, na Europa Oriental e em todo o mundo. Eu espero, finalmente, que todo mundo entenda essa questão. Eu estou muito grato ao apoio que o mundo tem mostrado à Ucrânia e ao apoio específico às declarações. Esse é o lado da verdade, esse é o nosso lado, esse é o lado da lei internacional. Eu não vou dar o nome de todos os meus amigos, mas eu acho que alguns países deveriam ter vergonha, inclusive. Mas esse é um problema deles. Cada país tem o seu karma e esses países devem, cada um tem de se olhar nos olhos.
Eu acho que dois soldados ucranianos morreram hoje e eu gostaria de dar minhas palavras a eles. E as crianças as crianças que ficaram órfãs após a morte desses soldados, seus filhos. Então eu me dirijo a eles também. E também um policial que foi morto num bombardeio proibido pelo Acordo de Minsk. Eu acho que nós precisamos de a pergunta que fiz desde o início: quem está mentindo aqui? E eu digo a essas famílias que eles descansem em paz, e aqueles outros que já pereceram nessa guerra, todas elas, que eles descansem em paz. Muito obrigado.